Epicteto, então, fala para a gente da importância de realizarmos determinados exercícios para que assim tenhamos uma boa vida. O desapego ao que os outros dizem sobre nós, a opinião alheia, é essencial. Mas também não valorizarmos demais as coisas materiais ou a falta que essas coisas materiais fazem na nossa vida. Para ele, é importante então que a gente cultive a paz. E a paz, ela é absolutamente possível a partir do controle das nossas vontades. Eu preciso então ter paz, porque eu preciso desejar aquilo que me é possível. E dessa forma, pensar que o único obstáculo que pode existir realmente na minha vida é uma doença. As outras coisas eu posso fazer acontecer diferente. Eu posso mudar. Talvez não tão rápido como eu queira, não tão rápido como eu deseje, mas acima de tudo, no tempo que é necessário. Outro aspecto que é muito importante na reflexão desse filósofo é que existe hora para a gente saber falar, para a gente saber silenciar. E nem tudo que a gente passa e nem tudo que a gente vive deve ser dito a todo mundo. Lembram que eu falei antes que é importante demais que a gente tenha uma pessoa, que a gente tenha alguém que possa de fato nos ouvir e que possa nos orientar, nos aconselhar, nos ajudar? Aí a relevância, né, da gente saber então que nem tudo que se passa conosco é de interesse de todos. É uma boa dica, não é, para um manual da vida? E quando a gente recebe um desafio grande, né? Como é que a gente faz? É necessário que a gente se proteja e que a gente se esforce para mudar essa situação. Porque é possível, sim, resolver o nosso problema, mas desde que tenhamos a nossa rede, o nosso apoio, não é verdade? E que possamos valorizar muito mais a nossa opinião sobre nós mesmos do que dos outros. Isso é essencial no manual para a vida. Tem outro filósofo que também nos ajuda a pensar como nós podemos bem viver. Esse filósofo chama-se Sêneca. Já ouviram falar? Sêneca, ele tem um papel essencial para a gente pensar em um roteiro para a nossa vida. Porque Sêneca nos diz que a felicidade ela é possível, ela é acessível e que todos nós recebemos um tempo correto, um tempo justo para a nossa vida, mas desperdiçamos esse tempo. Desperdiçamos sempre esse tempo, perdemos essa vida que foi nos dada com abundância e generosidade. E como é que a gente perde esse tempo e acaba criando problemas, criando angústias, criando novas preocupações? Ele diz para a gente que existem várias formas. Uma delas é a bebida. Existem adolescentes que já experimentaram. E as bebidas são drogas chamadas drogas lícitas. Existem para os maiores de 18 anos, mas não podem ser consumidas pelos menores, porque as bebidas alcoólicas podem ser a porta para outros vícios. E as bebidas estão relacionadas também com as ideações suicidas, os problemas com bebida, os problemas com alcoolismo, os problemas com drogas. Então vejam que eu estou falando aqui de um filósofo da antiguidade e que está dizendo para a gente que ficar longe da bebida, do consumo, né, de bebidas, nos ajuda a viver mais. Outro ponto importante que Sêneca nos traz: precisamos nos mover. A inatividade, a falta de atividade
pode ser sim um problema. Imagine que nós estamos com as aulas, né, presenciais suspensas em função de uma pandemia e que a sua escola ela tem ensino remoto. Os professores estão postando atividades, enviando atividades impressas para serem pegas na escola. Existem as teleaulas. Imagine que você tem um monte de atividade da sua escola para fazer em casa e você não faz. Mas você passa o dia deitada ou deitado pensando como é ruim, né, não estar indo para a escola, como é triste não ver os amigos, como é chato não estar podendo sair todo o tempo na rua. A falta de uma atividade acaba sobrecarregando os nossos pensamentos de coisas que não nos são úteis, que são as preocupações. Palavra preocupação já diz tudo, né? Estamos nos ocupando com algo que ainda nem existe, com algo que não é nem real às vezes. Então a inatividade é um problema para a vida. E pode ser sim algo muito grave se a gente, né, mergulhar nessa falta do que fazer o tempo todo. Do mesmo jeito que Epicteto, Sêneca nos diz o seguinte, que ficar preocupado demais com a opinião alheia nos adoece. Por que isso acontece? Porque estamos o tempo todo buscando esse reconhecimento, essa valorização. Não é verdade? Estamos o tempo todo buscando uma aceitação do outro, quando na verdade deveríamos estar buscando a nossa autoaceitação, baseada na nossa autoapreciação, na nossa autovalorização. Então, essa opinião de Sêneca lembra muito a de Epicteto. Né? Para uma boa vida, a gente não precisa estar se preocupando com a opinião do outro, porque senão a gente não vai fazer muita coisa, não é? Vai viver numa dependência e isso gera muitos problemas. Porque também a opinião do outro, ela pode ser extremamente cruel sobre nós. Ela pode vir através de um bullying, através de uma chacota, de um boato, de uma maledicência. E a gente vai consumindo aquilo e ficando triste, né? E se tornando cada vez mais preso nesse problema. E aqui é importante lembrar que o problema é sempre de quem agride. Não é verdade? Outro ponto importantíssimo é que nós passamos tempo demais aprendendo aquilo que não serve. Já pararam para imaginar quantas coisas construtivas, bacanas, interessantes, edificantes vocês viram durante esse período? Será que viram? E quem viu? Entenderam o que eu quero dizer? Então, às vezes a gente perde horas nas redes sociais, às vezes horas nas páginas na internet, mas a gente não para fazer uma boa leitura, para ouvir uma música de qualidade, né? Para fazer, por exemplo, uma reflexão. A gente não para às vezes. E isso também é problemático. Porque estamos o tempo todo envolvidos com algo que não nos acrescenta, mas que tira a nossa energia, que nos suga a energia. Daí a importância também da gente pensar de ter realmente atividades que sejam úteis para a gente. Outro ponto importante que Sêneca toca é a questão do sono. Como é que está o sono de vocês? Não tem que acordar mais tão cedo, né? Porque não tem que ir para a escola física, para o prédio, mas não tem aula. Por que a sua rotina de sono tem que mudar? A minha não mudou. Eu continuo indo dormir na hora que eu me deitava normalmente, em março, e eu continuo acordando perto da hora que eu acordava em março também.
porque o sono é muito precioso. O sono é o que nos restaura a saúde, o sono é o que nos ajuda, né, a repousar fisicamente e mentalmente. Então, Sêneca diz que estragar o seu sono é estragar uma parte da sua vida. E daí a relevância também de cuidar melhor desse aspecto da nossa existência. Outros problemas que Sêneca aponta, a existência de vícios, a ambição, a busca por assuntos militares, né? E nesse aspecto ele fala de pessoas que são apaixonadas por violência, e isso é um problema, né? Porque a violência, ela é destrutiva, ela é caótica. E a gente parar na nossa adolescência, que é uma fase tão preciosa da vida, para botar energia nesses assuntos não é bom, né? Não é bom mesmo. E uma questão que ele traz para a gente, né, que é bem curiosa. A visão de Sêneca sobre a vida é que a gente poderia perder menos tempo se preocupando, né, com conversas inúteis, com contentamentos tolos, com sofrimentos desnecessários. Para ele é fundamental, é essencial que saibamos viver, né? E que a gente busque o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida. Para ele e para mim, aprender a viver é algo que é por toda a nossa vida. Então não é um episódio de sofrimento, não é um fato triste, não é uma experiência dolorosa que vai definir a nossa existência inteira. Nós podemos também aprender com essa dificuldade, nós podemos também superar esse problema, principalmente se entendermos que a vida toda vamos passar por determinadas situações, que serão às vezes enfadonhas, dolorosas, difíceis, complexas, mas que também vão ser de muito aprendizado, que também vão ser importantes para a nossa formação enquanto seres humanos. Os adultos, eles não chegam a essa fase da vida sem terem passado por dificuldades, sem terem passado por obstáculos ou desafios. A nossa vida é constante desafio, mas ela também é um excelente momento, uma excelente oportunidade de aprendizagem. Aprender com a vida, aprender com cada experiência, sair mais forte de cada situação, ser resiliente. Resiliência. Já ouviram falar dessa palavra? A resiliência é a capacidade que as coisas têm de voltarem ao seu modo normal depois que cessam a pressão sobre elas. Imaginem uma mola. Quando você põe uma pressão na mola, o que é que faz? Ela não fica toda encolhidinha? Não é verdade? Mas assim que você tira a pressão da mola, ela se libera, se liberta e volta a ter a forma que ela tinha anteriormente. Essa é a graça da vida. Que nós saibamos, então, ser fortes. Que nós saibamos, acima de tudo, buscar os bons conselhos, as boas orientações. Ouvir quem tem mais experiência e que está aqui para nos apoiar, nos acalentar. A vida, ela foi feita para ser vivida com alegria, mas também para ser vivenciada a partir da criação de novas qualidades. E ser resiliente. Ser uma menina resiliente, um menino resiliente, quer dizer reconhecer a sua própria força, o seu próprio poder para superar essa situação. E entender que você não está sozinho, você não está sozinha. Procure ajuda
E se você quiser, pode buscar o Centro de Valorização da Vida, o CVV, e fazer uma ligação para o número 180 e vai ter alguém para lhe escutar, vai ter alguém que não vai lhe julgar e que vai sim dizer para você que é preciso saber viver, porque a vida vale muito a pena ser vivida. Um forte abraço, que esse mês de setembro seja maravilhoso e que possamos um dia estar juntos para termos essa conversa novamente. Desejo então uma ótima semana para todos vocês e feliz setembro, feliz vida. Um abraço.